Olá pessoal, estamos de volta, dando continuidade para a nossa frente B de Física, professor Netécio, Colégio Bituruna, Governador Valadares. Estamos separados fisicamente, infelizmente, pela crise do coronavírus, mas quem tem um objetivo muito grande não pode parar. Não é isso, galera? Para a nossa aula de hoje, de calorimetria, nós vamos precisar da apostila do Bernoulli, volume 2, página de 37 a 46. Então, quem quiser acompanhar comigo aí, providencie aí a sua apostila. Tudo bem? Eu sempre gosto, no início das minhas aulas, fazer uma interpretação do título do conteúdo. Nesse caso aqui, calorimetria eu dividi em duas palavras, calor e metria. Calor, como vocês sabem, remete à energia térmica em trânsito. Metria remete à medida. Então, um dos principais objetivos aqui da matéria é exatamente medir as quantidades de calor trocadas entre dois ou mais corpos, duas ou mais substâncias. A pergunta inicial que a gente pode fazer nessa matéria aqui: que quantidade de energia térmica é necessária para elevar a temperatura de 3 litros de água de 10 graus a 80 graus Celsius? Então nós temos uma figura aqui com uma panela de água contendo 3 litros, tá? Uma panela de alumínio contendo 3 litros de água, e a intenção aqui é aumentar a temperatura de 10 graus a 80 graus Celsius. Tá? Logicamente, nós vamos precisar de fornecer uma quantidade de energia a esse conjunto aqui, a esse sistema aqui, panela-água. Para isso, nós temos um fogo ligado aqui. A física, ela se ocupa da medição, ela se interessa em saber que quantidade de energia que é necessária para que ocorra essa transformação aí de temperatura, tudo bem? Agora, uma coisa interessante, dentro de calorimetria, geralmente nos problemas, a gente considera o sistema isolado. O que significa isso? Que não há trocas de calor entre esse meio aqui, entre o sistema e o meio externo. A gente sabe que no dia a dia, dificilmente isso aí vai acontecer, mas para efeito de cálculo, na física, a gente considera que não haja troca de calor, tudo bem? Duas grandezas muito importantes para a gente entender essa matéria. Calor específico sensível. Como vocês podem ver, aqui nós temos o elemento ferro na sua forma natural. Esse ferro possui um calor específico sensível de 0,11 calorias por grama grau Celsius. O que significa isso, galera? O calor específico sensível é a quantidade de calor que uma substância precisa para que 1 grama dela altere a sua temperatura em 1 grau Celsius. No caso específico aqui do ferro, nós temos um calor específico de 0,11, significa que 1 grama de ferro precisa de 0,11 calorias para alterar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Lembrando que o calor específico sensível é uma grandeza, é uma característica, melhor dizendo, uma propriedade específica da substância. Ou seja, todo material, toda substância ferro tem o seu calor específico. Esse calor específico sensível é de 0,11. Assim como a água tem o seu calor específico sensível de 1,0 calorias por grama grau Celsius. Como a gente pode ver aqui na equação, C é igual a quantidade de calor total dividido pela massa multiplicado pela diferença de temperatura em um intervalo de tempo. Tá? E aqui à esquerda nós temos capacidade térmica. Enquanto o calor específico sensível é a quantidade de energia para que 1 grama do material altere 1 grau Celsius, a capacidade térmica é a quantidade de calor para que todo o corpo altere 1 grau Celsius. Ou seja, enquanto o calor específico sensível é uma propriedade da substância, a capacidade térmica é uma característica do corpo, ou seja, corpos de massas diferentes têm capacidades térmicas diferentes. Obviamente que 2 kg de ferro vai precisar de uma quantidade de energia muito maior do que 500 gramas de ferro, por exemplo, para alterar a temperatura. Tá? Mas, embora tenha capacidades térmicas diferentes, tem o mesmo calor específico sensível, pois são constituídos do mesmo material. Lembrando que capacidade térmica é quantidade total de energia dividido pela variação de temperatura.
Onde é que a gente pode aplicar isso aí no dia a dia? Tá? Nós temos aqui uma situação muito recorrente em vestibulares, inclusive uma questão que já foi contemplada em Enem. Durante o dia e durante a noite, aí na beirada de praia, aí para quem já foi na praia, né, gosta de sentir aquela brisa, né, gostosa, muito legal. Né? A gente está no tempo de coronavírus aí, a gente não está podendo ir na praia, mas é bom a gente relembrar os momentos aí. Tá bom, durante o dia, qual a direção da brisa marítima? Qual a direção do vento? Como nós podemos ver aqui nessa figura, a direção da brisa marítima durante o dia é do mar para a terra. Mas como é que eu vou explicar isso aí fisicamente? Em que o calor específico sensível explica isso aí? Pessoal, nós temos aqui duas substâncias diferentes. Aqui nós temos a água, tá? Sendo representada pelo mar, e aqui imagine que nós temos uma grama, mas imagine que essa grama está sobre uma areia. Galera, a água tem um calor específico sensível de 1,0 calorias por grama grau Celsius, enquanto a areia tem um calor específico sensível em torno aí de muitas vezes, em torno aí, acho que se não me engano, de 8 a 9 vezes menor do que o calor específico sensível da água. O que significa isso na prática? Significa que a areia ela precisa de muito menos calor para aumentar a sua temperatura, enquanto a água, para alterar 1 grau Celsius, precisa de muito mais calor. Obviamente que durante o dia a areia vai ter sua temperatura muito mais aumentada do que a água. Tendo a temperatura da areia aumentado, o ar que está sobre a areia, aqui nessa região aqui, ele vai dilatar. Tá? Ele vai estar mais quente do que a do mar. Ele vai dilatar. Se ele dilata, tá? A densidade diminui. A gente estudou isso de dilatação térmica. Diminuindo a densidade, esse ar aqui que está sobre a areia, ele sobe, deixando uma região de baixa pressão que é ocupada por ventos que vão do mar para a terra. Então, durante o dia, venta do mar para a terra. À noite, nós temos uma situação inversa. Se a areia, que tem um calor específico sensível mais baixo, tá? Ela aquece mais rapidamente, ela aumenta a temperatura mais rapidamente, à noite ela também reduz a temperatura mais rapidamente. Significa que a temperatura da água à noite ela é maior do que a temperatura da areia. Ou seja, esse ar aqui que está sobre o mar, ele tem uma temperatura superior. Tendo a temperatura superior, ele vai dilatar, diminuir a densidade, esse ar sobe, deixando a região de baixa pressão, que é ocupada por ventos que vão da terra para o mar. Veja, nós temos um sentido completamente diferente aí para as duas situações, à noite e durante o dia. Tudo bem? Quantidade de calor latente, quantidade de calor sensível. Pessoal, quando você fornece ou retira energia térmica de um corpo, duas coisas podem ocorrer. Ou ele vai alterar a sua temperatura, ou ele vai mudar de fase. Tá? Nós podemos ver aqui, eu peguei um gráfico, que é o calcanhar de Aquiles geralmente dos alunos aí, tem muita dificuldade para interpretar, né? Como eu falei com vocês, sempre falo, primeira coisa que você vai observar aqui são as grandezas envolvidas no gráfico. Nós temos aqui a temperatura no eixo Y e nós temos aqui a quantidade de calor recebida no eixo X. Tá? Inicialmente aqui, nessa linha azul, nós podemos ver que a substância ela está no estado sólido. Essa quantidade de energia recebida inicialmente vai servir para aumentar essa temperatura de T1 até a temperatura de fusão, que a gente chama aqui de TF. Tá? Quando o corpo atingir essa temperatura de fusão, obviamente que ele vai se transformar da fase sólida para a fase líquida. Agora tem uma diferença aqui. Essa quantidade de calor utilizada para aumentar a temperatura, para alterar essa temperatura, nós chamamos ela de quantidade de calor específico sensível. Já essa quantidade de calor utilizada para fundir, para mudar de fase
a substância, ou o corpo, né? Nesse caso aí, nós chamamos de quantidade de calor latente. Lembrando que a temperatura, enquanto o corpo estiver mudando de fase, essa temperatura ela não muda, tá, galera? Lembrando que podemos ter a mesma fonte de energia, tá? Obviamente que deve ser a mesma fonte, mas a física dá nomes diferentes para quando o corpo está alterando a temperatura e para quando o corpo está mudando de fase, ok? Na sequência aqui, como nós podemos ver, depois de fundir totalmente o material, vai aumentar a temperatura até uma temperatura de ebulição. Logo após, ela vai haver essa transformação aqui do estado líquido para o estado de vapor e depois vai aumentar a temperatura novamente. Então, a gente tem que fazer essa distinção aí entre quantidade de calor latente e quantidade de calor específico sensível, ok? Quantidade de calor latente. Vocês podem ver na figura aqui, eu coloquei um pequeno bloco de gelo derretendo, lembrando que enquanto esse bloco de gelo estiver derretendo, ele não altera a sua temperatura. A temperatura de fusão é a mesma, considerando que não haja troca de calor com o meio externo aqui, com a vizinhança. Tudo bem, galera? E aqui nós temos uma outra figura, uma água fervendo. Uma água em estado de ebulição aqui, tá? A quantidade de calor latente, como nós podemos ver pela equação aqui, ela é dada pelo produto entre a massa e o calor latente de fusão, nesse caso aqui do gelo, tá? Pessoal, lógico que 1 kg de gelo precisa de menos energia térmica para fundir se for comparada a 2 kg de gelo. Então, quanto maior a massa, maior terá que ser a quantidade de calor fornecida a esse corpo para que ele derreta aqui, no caso do nosso bloco de gelo, tá? E o L é o calor latente de fusão, pode ser de ebulição, pode ser de solidificação, é uma propriedade da substância. Cada substância tem um calor latente, tá? No caso, o calor latente da água, por exemplo, de fusão, ao nível do mar, é de 80 calorias por grama. Ok, pessoal? Já a quantidade de calor específico sensível, nós temos a equação aí, M vezes C vezes ΔT. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui uma quantidade de aço. Esse aço não está derretendo, ele está apenas alterando a sua temperatura, tá? Se ele está apenas alterando a sua temperatura, nós temos uma quantidade de calor específico sensível, tá? As grandezas que influenciam aqui seria a massa. Quanto maior a massa, maior a quantidade de energia que eu vou ter que fornecer para elevar a temperatura desse corpo. A variação de temperatura, quanto maior essa variação de temperatura, maior será essa quantidade de calor sensível, obviamente. E o Czinho aqui, que é o calor específico sensível. Como a gente já estudou, uma propriedade de substância, cada substância tem o seu calor específico sensível. Quanto maior esse calor específico sensível, maior será a quantidade de calor que o corpo vai necessitar. Tudo bem, pessoal? E nós temos aí um sistema termicamente isolado, o calorímetro ideal. Galera, essa talvez seja um dos conhecimentos que os vestibulares e principalmente o Enem mais vai cobrar do aluno. Talvez seja esse sistema aí o que o Enem mais tem explorado em calorimetria. Por falar nisso, o conteúdo de calorimetria é extenso. Vocês podem ver na apostila do Bernoulli de vocês. Tamanha a importância desse tema para a gente estudar, tá, pessoal? Muito recorrente. E a gente tem aqui um sistema termicamente isolado. Se esse sistema é termicamente isolado, o corpo que tem maior temperatura vai ceder energia térmica para aquele que tem menor temperatura. E lembrando que as trocas de calor, as quantidades de calor desses dois corpos aqui, ela é nula. Por quê? Se esse corpo aqui perde 200 calorias, esse corpo aqui de azul vai ganhar 200 calorias. Menos 200, mais 200,
a soma dessas quantidades de calor trocadas aí, ela será zero. O problema que a gente pode resolver aqui: em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, foram misturados 200 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, e 400 gramas de ouro, inicialmente a 80 graus Celsius. Sabendo que os calores específicos da água e do ouro são respectivamente 1 caloria por grama grau Celsius e 0,03 calorias por grama grau Celsius, determine a temperatura final aproximada da mistura. Pessoal, como é que a gente vai resolver isso aqui? Simples. Se o sistema é termicamente isolado, já que o calorímetro é ideal, tá? Toda a quantidade de calor, de energia térmica que um corpo vai ceder, o outro corpo vai receber. Logo, por exemplo, se um corpo cede 500 calorias, o outro vai receber essas 500 calorias. Então, 500 calorias menos 500 calorias, eu vou ter zero. O que eu vou fazer? Vou falar que a quantidade de calor perdida por um é igual à quantidade de calor cedida pelo outro. Como a água aqui tem uma temperatura mais baixa, tá? Essa água ela vai receber energia térmica, o ouro, que está a uma temperatura mais alta, vai ceder energia térmica. Substituindo aqui M vezes C vezes ΔT, substituindo a massa de água aqui 200 gramas, o calor específico sensível aqui 1, a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, eu não sei, eu posso substituir aqui, posso deixar o T, eu posso substituir por TF, tanto faz, fica a sua escolha aí. 20 graus é a temperatura inicial da água, tá? 400 gramas é a massa do ouro, 0,03, como a gente já viu, é o calor específico, e aqui T menos 80, que é a temperatura inicial do ouro. Fazendo aqui essas multiplicações, 200T menos 4.000 mais 12T menos 960, ok? A temperatura que a gente vai encontrar aí, 23,4 graus Celsius, seria a opção, vamos voltar aqui, a opção de aproximadamente 24 graus Celsius seria letra A. Ok, pessoal? Então, olha só, muito bom estar de volta aqui com vocês. Façam as atividades do Bernoulli indicada pela trilha que eu vou deixar para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula, até a nossa próxima trilha.